Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Estou aqui novamente gravando para vocês mais um vídeo totalmente institucional, né? Para que então a gente possa tratar mais uma das vertentes que hoje acaba incomodando as empresas, né? Quando nós falamos de segurança da informação, né? Então, a princípio, quero agradecer aí a participação de todos vocês, clientes, fornecedores, os colaboradores da Cobrancadinhos, né, por disponibilizar aí um pouquinho do tempo de vocês para conseguir interagir conosco e prestar um pouquinho de atenção nesse assunto que é muito importante e vem aí gerando um certo transtorno a título de mercado, né? Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, responsável pela gestão e tecnologia da informação da Corona Cadinhos, sou especialista em segurança da informação, né? E hoje a nossa pauta, ela diz respeito exatamente à segurança da informação, né? Então, para a gente otimizar muito aqui do nosso tempo, vamos direto ao tema, né? Quero aqui abordar com vocês algumas situações que a gente tem percebido que tem ocorrido com uma certa frequência com as empresas, e nós só temos uma ação possível para tentar mitigar alguns riscos, né? Reduzir alguns problemas que hoje, infelizmente, a gente tem tido com alguns ataques, né? Então, basicamente, é assim, pessoal. As empresas, elas utilizam ferramentas de monitoramento para conseguir reduzir, né, o número altíssimo de ataques que hoje, infelizmente, nós sofremos. Por mais que as corporações elas tenham profissionais qualificados para lidar com a segurança da informação, bem como com as modalidades de ataques que existem, ainda existe uma necessidade maior de termos recursos auxiliares para a gente conseguir combater certos golpes, né, certas tentativas de invasões que acontecem no nosso ambiente corporativo. Então, para eu chegar exatamente no ponto em que eu quero transmitir para você nesse vídeo, nessa mensagem, aí, novamente você cliente, novamente você fornecedor, os colaboradores da Corona Cadinhos, né? Eu vou até compartilhar com vocês a minha tela e vou abrir aqui uma ferramenta muito conhecida, talvez por todos vocês aqui, chamada Paint Brush, né? Com essa ferramenta eu vou conseguir até fazer um desenho aqui legal para a gente ter uma interação bacana nesse vídeo aqui que estou gravando para dar um auxílio para todos vocês sobre a situação atual do mercado quando diz respeito à tecnologia da informação, tá? Para aqueles que têm um pouquinho mais de idade, né? Como o Paulo, vão lembrar exatamente disso que eu vou falar agora. Antigamente, bem antigamente, não querendo entregar a minha idade, né? Mas bem antigamente, o sistema de comunicação entre as pessoas funcionava quase que 100% através de comunicação via carta, né? Pelo correio. Então, basicamente era assim, né? Tinha aqui esse local de início do envio das correspondências. Eu vou tentar otimizar um pouquinho, né? Então, vou colocar aqui, esse aqui é o correio, tá? Então, antigamente, existiam lá os correios, ainda existem, né? Os correios. Hoje, vamos dizer assim, bem reduzido, né? Esse trâmite entre os correios, né? Mas sempre foi dessa forma, né? E aí, a correspondência saía exatamente do correio e ia para o local de origem, né? Eu não sou um expert em desenho, né? Como os nossos engenheiros, né? A Corona tem lá tem o Emerson, tem o Cauã, tem um time bom lá, o Rubens, né? Que é o pessoal que desenha bem, José Leandro, eu não é um dos dotes que a tecnologia da informação aqui domina, mas através desse fluxo aqui vocês vão entender legal, tá? Então, vamos lá. Existiam, então, os correios, ainda existem, né? A modalidade de comunicação, ela funcionava exatamente assim. O carteiro ia até as residências ou até as empresas, como ainda hoje existe, com uma frequência bem menor, né? Então, sendo aqui o nosso destino do correio para origem casas ou empresas, né? Que eu coloquei empresa, mas certamente pode ser uma casa. E ali, então, o cara do correio entregava essa correspondência aqui na empresa. É exatamente assim que funcionava antigamente. Mas veja só, né? Por mais que essa modalidade fosse uma modalidade convencional, né, o que normalmente acontecia quando nós tratávamos de ataques, né, ou de violação das informações, quando o correio fazia esse trâmite.
Da mesmo modo, o correio ele saía desse ponto inicial, ia até a empresa ou as nossas residências, e aqui embaixo tinha um indivíduo que ficava somente monitorando esse tráfego, esse trânsito entre o correio e até a residência ou a empresa daquele que vai receber a correspondência. Bom, o que esse cara então ele fazia, né? Depois que o correio ela entregava então a correspondência na empresa ou nas residências, ele ia até então essa empresa ou até essa residência antes daquele destinatário final dessa correspondência e interceptava. O que ele fazia então? Ele entrava aqui naquela caixinha lá do correio, pegava então essa correspondência e essa correspondência ela era tão somente violada. Ou seja, podemos até dizer que este cara, inicialmente aqui, que fazia então esse monitoramento das correspondências que chegavam até as nossas empresas, né? Ele, de certa forma, ele interceptava aqui, ó, exatamente essa trajetória do cara lá que entregava para a gente as correspondências nas empresas. Então, esse indivíduo aqui, ele então pegava a correspondência, abria que isso é uma invasão de privacidade, da integridade daquela informação, que às vezes poderia ser uma informação inviolável, né, uma informação confidencial, na sua maioria das vezes era assim, né? E ele interceptava esse documento. Às vezes ele até causava algumas fraudes, né? Ele poderia até modificar, de fato, o teor dessa correspondência. Em algum momento, quando ele era um criminoso muito sofisticado, ele mesmo reemitia esse documento para esse local aqui, sem o consentimento daquele que vai receber o documento no final. Então, veja, ele então interceptava aqui aquilo que o correio fazia, né? Então havia aqui uma interceptação de comunicação. Normalmente, esse indivíduo aqui, ele estava, então, na porta da empresa, só aguardando a correspondência chegar, para que ele pudesse, então, pegar essa correspondência e violar da informação, e com isso ele fazia aquilo que ele bem quisesse, entendesse ser válido, né, com aquela informação que era, então, extraída por ele, tá? Vocês vão entender direitinho com a temática onde, de fato, eu quero chegar, né, para mostrar para vocês o quão importante é, né, termos cuidados, executarmos algumas ações, por mais que sejam mínimas, né, para proteger os nossos dados, as informações hoje dentro das empresas. Então serve também, sem dúvidas alguma, né, este vídeo, por mais que seja vocês vão ver que será um vídeo curto, né, mas para os profissionais de tecnologia da informação das empresas parceiras, a fim até da gente interagir para buscar um melhor ponto de segurança para todos, mas é legal que se observe o que está acontecendo hoje no mercado, né? Então, certamente, então aqui nós tínhamos, retomando aqui o nosso fluxo, né? A comunicação interceptada por um agente que não é um agente conhecido. Mas esse cara, veja, ele estava exatamente aqui no destino final, fazendo essa interceptação. Paulo, existe algum momento que lá naquela época esse cara pudesse estar dentro dos Correios? Sim, existia essa informação, essa possibilidade. Porque esse mesmo agente, que é um agente que ele estava externamente, ele poderia estar infiltrado aqui dentro dos Correios. E com isso, então, ele também arquitetava a mesma estratégia para interceptar as correspondências. Ele mesmo tinha conhecimento do teor daquilo que estava dentro do documento, ele poderia interceptar e mudar o seu teor e, da mesma forma, fazer, né, o envio para o seu local final. Então, isso era antigamente, quando nós não possuíamos recursos de tecnologia da informação, tá? Vou trocar a tela aqui para dar um salto, então, na linha do tempo, e aí vocês vão entender que nós chegamos numa era totalmente diferenciada, mas que não mudou muito o modelo de ataque. Então, o que é que nós temos hoje? Hoje nós temos um modelo chamado totalmente modelo automatizado. Vocês sabem que nós temos a IA, que é a inteligência artificial, que nós temos a tecnologia da informação, que está facilitando a nossa comunicação com todas as empresas que manipulam dados, tá? Então, eu posso dizer seguramente para todos vocês que as informações das empresas hoje, elas não saem mais lá dos Correios como era antigamente. Elas saem de um equipamento de grande porte chamado data center ou servidor,
que esse servidor ele pode ser interno de uma empresa, ele pode ser externo, pode ser um servidor de e-mail, né? Mas entendendo que essa plataforma possua um banco de dados. E aí, olha só que interessante, né? Todas as vezes que a gente está manipulando, está trabalhando com uma informação, essa informação, da mesma forma como era antigamente, ela tem a sua origem e o seu destino. Normalmente, o destino está aqui, olha, dentro dos nossos clientes. Eu vou colocar aqui clientes como uma referência para que, então, vocês possam entender legal esse exemplo, tá? Então, vou colocar aqui clientes. Então, quer dizer que a informação ela sai de um servidor, que é este daqui, e essa mesma informação ela é direcionada para os nossos clientes. Exatamente desta forma que vocês estão vendo. Mas essa informação, como que essa informação ela é direcionada para os nossos clientes? Ela é direcionada através daquilo que vocês conhecem muito bem hoje, chamado rede de comunicação. Então, exatamente dessa maneira que a informação ela chega até os nossos clientes. Essa rede de comunicação, para vocês entenderem de uma forma muito rápida como é que funciona o sistema de segurança, ela tem o seu endereço, que é o endereço final, desculpe, o endereço inicial, e o endereço final. Tudo começa mais ou menos assim, tá bom? Aqui é um mero exemplo, mas para que vocês possam entender. Vou colocar aqui um endereço, que é o endereço que normalmente nós praticamos quando trabalhamos com uma gestão de infraestrutura e segurança da informação. Vou colocar aqui, ó, 192.168.0.1, tá bom? Então, o que nós vamos entender com este exemplo? Que esta máquina aqui, esta máquina principal, né, que eu vou chamar ela de data center, eu vou chamar de servidor, ela tem este endereço aqui, que é como se fosse o endereço CEP de uma empresa, tá ok? Em tecnologia, nós utilizamos o termo de endereço IP, que é um protocolo de autenticidade, tá certo? Então, para que a informação ela possa sair deste data center ou desse servidor, ela primeiro parte de um endereço IP, que é este endereço IP aqui, como eu mencionei para vocês no exemplo, e ela vem para um outro endereço de IP, que é o seu endereço de IP final, que eu vou colocar aqui também um número de referência, tá? Vou colocar 192.168.1.1. Pronto. Então, este daqui eu posso chamar de endereço IP do meu cliente, do meu fornecedor. Aqui para a gente é indiferente. A grande máxima disso é que quando a informação sai deste ponto, que é o nosso servidor, e vem para o nosso cliente, tudo isso funciona através desse endereço aqui que vocês estão vendo, que eu vou chamar, que é o endereço IP. É um protocolo. Sem esse endereço, a informação ela não vai chegar, de fato, ao seu destino final. Que o seu destino final possa ser exatamente o acesso a esta máquina aqui, né? Nós vamos chamar ela também de servidor, só que é um servidor do cliente. Ou pode ser um computador convencional, se assim vocês acharem melhor, tá bom? Pode ser um computador simplesmente convencional. A grande questão é que neste fluxo de envios de informações, hoje, como é que essas informações elas podem ser interceptadas? Elas podem ser interceptadas da mesma forma como era antigamente. Lembra que eu mostrei para vocês na página anterior como é que as cartas elas eram interceptadas quando saía do correio e ia até a empresa ou até as residências? Tinha um agente, né? Tinha exatamente, eu vou chamar de um criminoso, neste ponto aqui, que ele então ficava observando este fluxo, né, entre a saída do servidor até a empresa, até o cliente ou fornecedor, para que ele então pudesse interceptar o sinal. Como assim interceptar o sinal, Paulo? Eu lembro que você me falou que lá no exemplo anterior, esse cara ele não interceptava o sinal, ou ele interceptava de uma forma diferente. Ele ia até a caixa do correio, e ali na caixa do correio ele tinha acesso à informação, então ele fazia aquilo que era pertinente para ele. Exatamente, era assim que funcionava quando nós não tínhamos a globalização, que é o avanço da tecnologia que hoje nós temos para facilitar as nossas vidas. Hoje, este indivíduo aqui, ele também intercepta o nosso sinal, mas ele intercepta o nosso sinal através de um código que nós chamamos de código malicioso.
que é próprio para invadir a sua empresa, para invadir a minha empresa. É exatamente neste ponto onde eu quero chegar com todos vocês. O cybercriminoso, ele adiciona um código dentro das nossas corporações através de um comando, que é um comando que tem uma forma bruta de entrar até as nossas redes e que com isso dá para ele a possibilidade de interceptar os sinais. Como nós chegamos numa era tecnológica, numa era muito avançada, né? Esse tipo de código ele faz a interceptação do sinal exatamente aqui como eu havia dito para você. Ou esse código, ou ele intercepta desde o ponto inicial, né? Onde é o nosso ponto inicial aqui, dentro do servidor do cliente ou do fornecedor, né? Tendo como ponto inicial essa referência, ou ele faz isso exatamente aqui no final. Então, veja, ele tem duas pontas, exatamente duas pontas para interceptar o sinal. Ele pode fazer o seguinte, né? Ele pode interceptar o sinal exatamente neste ponto, antes da informação sair desta caixa para ser enviado aqui para o cliente ou para o fornecedor. Mas como que ele faz isso, Paulo? Bom, aí nós vamos entrar naquele conceito que todos vocês conhecem hoje, que é o conceito do hacker, né? Ou melhor dizendo, o cracker, que é o cara que invade a sua empresa a fim de obter qualquer tipo de lucro ilícito. Que, diga-se de passagem, esse lucro ilícito, né, hoje ele é tipificado na lei, né, por ser algo ilícito, e esse cybercriminoso ele responde criminalmente pelas ações que são cometidas, porque não deixa de ser um roubo, tá, gente? Antigamente, nós tínhamos documentos que eram tangíveis, que era a correspondência no exemplo, como eu havia passado aqui para vocês. Hoje não. Hoje, os documentos eles são intangíveis, até porque nós transformamos tudo em nuvem. Então, veja, este servidor, esta máquina, pode ser uma máquina em nuvem, ao qual eu não tenho acesso tangível, e você também não tem acesso tangível. Da mesma forma, pode acontecer desse lado, que deste lado pode ser o seu e-mail, pode ser o seu Outlook, pode ser o servidor da sua empresa, que também pode ser uma máquina na nuvem ou uma máquina localmente. Mas o que não descarta aqui, independente de ser uma máquina que está na nuvem ou uma máquina que está localmente, é que as modalidades de ataque elas mudaram. Então, a forma de lesar o cliente, de lesar um fornecedor, dado o avanço tecnológico, ele mudou. Então, o que está acontecendo com uma certa frequência? O hacker ou o cracker, ele fica exatamente em um ponto que para ele é considerado estratégico. Eu sei que, de repente, na cabeça de vocês agora, a pergunta que deve estar aparecendo é: mas como é que ele sabe, Paulo? Como é que ele faz isso? Como é que ele sabe que ele pode ficar, por exemplo, deste lado? Ou como é que ele sabe que ele pode ficar do outro lado para interceptar a informação e com isso cometer alguns crimes? Então, vamos lá. Normalmente, quando a informação ela é encaminhada através deste número que eu já havia dito para vocês, que nós chamamos de endereço IP, né? Esse endereço é meramente um protocolo, que é para eu saber a origem de um e-mail, a origem de um documento, tá? Bom, esse endereço chamado TCP/IP, ele não fica sozinho. Para que o documento ele possa ser entregue para o cliente ou para o fornecedor na sua plenitude, este endereço utiliza uma outra camada. E essa outra camada chama-se firewall. É como se fosse uma mureta, tá certo? É como se fosse uma barreira que tem entre este endereço e a máquina propriamente dita. A máquina, o seu servidor ou o seu computador. Então, você imagina que exatamente neste ponto aqui, olha, entre a máquina e o endereço IP, eu tenho essa outra janela aqui, ó, que é uma barreira, tá certo? E essa barreira, nós vamos chamar ela de firewall, tá bom? Que é uma solução, imagine uma muralha, tá bom? É uma muralha detentora para evitar com que alguma informação indevida passe do endereço IP para o seu computador. Então, veja, antes
de ir para o seu computador, eu tenho o endereço IP, e aqui em cima eu tenho então essa barreira que é o firewall para depois chegar na sua máquina. Mas tem um detalhe. O firewall, ele funciona como se fosse uma porta de entrada. Então, como ele é uma porta de entrada, aqui nós temos alguns protocolos, que são números, são regras, tá bom? Aqui exatamente, dentro do firewall. São regras, e que essas regras, para que não haja uma passagem direta do endereço IP para a sua máquina, elas precisam ser configuradas. Porque se elas não forem configuradas, essas regras, é como se nós não tivéssemos aqui o firewall. E aí está liberado direto do endereço IP para a sua máquina. Por isso que nós configuramos as regras aqui. E algumas empresas, infelizmente, por não terem um time de tecnologia da informação, por não terem a segurança da informação, essa política instituída, elas passam a ser um alvo fácil desse tipo de meliante. Porque o que ele faz? Ele utiliza um tipo de ataque chamado ataque de força bruta, mas ele envia esse ataque para várias empresas e para várias pessoas. A máxima dele é a seguinte: eu vou tentar várias vezes. Se alguém cair, está tudo certo. Eu estou no lucro, que é o que acontece com as empresas. Então você imagina que este cara aqui, esse criminoso, ele está desenvolvendo os seus códigos, tentando entrar em alguma corporação. Se a sua empresa tiver um firewall e esse firewall não estiver atualizado, adivinha o que vai acontecer? Ele certamente vai interceptar a sua porta inicial de comunicação. E é desta forma que acontece. Então, quando é que ele consegue interceptar, Paulo? Quando é que ele fica aqui na minha porta? Quando é que eu sei que ele está verificando as minhas correspondências eletrônicas? Exatamente porque talvez a sua regra de firewall aqui ela não esteja configurada adequadamente. E para ele esse é um alvo muito fácil. E aí, o resumo disso é que quando eu envio para você um exemplo, um boleto bancário, aqui da nossa caixa de e-mail do nosso servidor, aí eu envio o boleto certo de que esse boleto ele está indo para a sua conta. Como é que eu faço para mandar para sua conta? Eu coloco o seu e-mail, arroba o seu endereço, né, de e-mail, arroba, o domínio da sua empresa, isso é importante, que eu vou colocar aqui, coronacadinhos, tá bom? .com.br. Importantíssimo esse ponto, né? Isso daqui, o domínio da empresa, coronacadinhos.com.br. Por que isso é importante? Porque vai mostrar para você que está recebendo esse boleto, que está mostrando, que está recebendo este documento, que quem enviou para você de fato foi a Corona Cadinhos. E aí pode partir do Paulo, @Corona Cadinhos, do financeiro, @Corona Cadinhos, do compras, @Corona Cadinhos, e assim sucessivamente, tá certo, pessoal? Mas o mais importante é você entender que essa comunicação entre a empresa, usando aqui no nosso exemplo, a Corona Cadinhos com vocês, que são os nossos clientes, que são os nossos fornecedores, funciona por intermédio de um endereço e-mail. E aí, quando eu envio esse e-mail para você, se de repente a sua empresa não tiver com o firewall atualizado, com as regras de política de segurança da informação atualizada, o que esse cara vai fazer? Ele vai interceptar o e-mail, ou seja, olha só, tá vendo? Olha o meu local de origem, o destino e origem. Ele interceptou nesta linha. Aí ele vai fazer o seguinte, pessoal. Ele vai pegar aqui este meu e-mail, que nesse meu e-mail tem o teor lá de um boleto de pagamento, pode acontecer, tá certo? Que você deve efetuar para a Corona Cadinho, sendo a Corona como um beneficiário. E aí ele vai interceptar esse documento, ele vai ter acesso a este teor, ou seja, a este boleto que foi enviado por e-mail. Adivinha o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso daqui, olha. Ele vai remeter esse mesmo e-mail para a caixa de e-mail dele, que normalmente é um e-mail falsificado, tá certo? Como é que eu sei que é um e-mail falsificado? Porque ele vai chegar para você na sua caixa de e-mail com um domínio que não é coronacadinhos.com.br. Provavelmente vai ser um outro domínio que vai chegar para você, mas eu tenho uma dica muito legal, daqui a pouquinho eu vou te dar essa dica
Só vou continuar aqui para que então a gente não perca aqui essa linha de pensamento, tá? Mas então ele intercepta o e-mail aqui, traz esse e-mail para a caixa dele, para os aposentos dele, muda o teor do e-mail, e aí no mesmo ponto aqui que ele interceptou o e-mail, ele faz novamente a comunicação e a transmissão do e-mail para a sua caixa. Mas veja, olha como mudou a rota. Anteriormente, o e-mail saiu da base da Corona Cadinhos, eu vou usar novamente a Corona como uma analogia, né? E exatamente nesse ponto o e-mail ele foi interceptado, ou seja, ele vai mudar esse domínio que é o @coronacadinhos.com, vai vir para a caixa de e-mail dele, para a sede dele, onde ele já teve acesso ao boleto e todo o teor, ele vai modificar o teor desse boleto e vai novamente encaminhar o e-mail para você. Veja, isto daqui, este encaminhar para você, ele só vai acontecer se o seu firewall lembra que é a comunicação depois do endereço IP para a sua empresa não estiver configurado. Por quê? Nós vamos entender que se o seu firewall não estiver atualizado, existe aqui uma porta que ela está disponível. Essa porta, ela está aberta para que ele possa, então, continuar com essa onda de roubos, né, de ato ilícito, adulterando toda a informação do boleto bancário. E com isso, veja só, aí vem a dica que eu preciso dar para todos vocês, aproveitando aí a atenção de todos nesse vídeo institucional, tá? Que se porventura nós recebemos este documento com endereço de e-mail diferente, ou, melhor dizendo, com um domínio diferente do domínio @coronacadinhos.com.br, quer dizer que você está sofrendo uma fraude. Você está sendo vítima de um ato que é ilícito. Mas, Paulo, e como é que eu resolvo isso? Bom, primeiro passo é você identificar o curso da documentação. É entender isso que eu acabei de mostrar para você, que o e-mail ele parte da Corona Cadinhos, como o nosso exemplo aqui, e ele é interceptado aqui no caminho. Detalhe, quando ele é interceptado, esse cara, esse agente aqui, que é o agente cometedor do crime, esse cara aqui embaixo, ele está nesta porta, ou seja, está na porta da sua empresa, ou ele está na porta da Corona Cadinhos. Mas como que eu sei? Quando ele está na porta da Corona Cadinhos. Quando eu envio para você um e-mail, eu tenho aqui, exatamente nesse mesmo ponto, também uma regra de segurança da informação, um firewall. Que esse firewall, quando o nosso financeiro, quando o nosso departamento de compras, quando o nosso departamento comercial vai enviar um e-mail, antes ele processa essa informação para saber se quem está enviando a informação de fato é a pessoa correta, e aí ele dispara esse e-mail para você. E mais uma observação, né? Quando esse e-mail ele é disparado para você, ele tem que chegar para você com o endereço da Corona Cadinhos. Quando ele não chega com o endereço da Corona Cadinhos, eu já sei que não foi a Corona Cadinhos que enviou de repente para você um boleto modificado, né? Porque a grande regra, a máxima para quem comete esse tipo de ato ilícito é modificar em primeiro momento o endereço principal, ou seja, modificar o domínio daquele que enviou para você a documentação, tentando alterar esse domínio, colocando um @gmail, uma informação que não tem nenhum tipo de relação com o domínio atual, para conseguir te induzir a um pagamento forçado. E esse tipo de técnica, ele é chamado de engenharia social, porque é uma técnica que o cybercriminoso ele tenta desenvolver no momento que, de repente, nós estamos desatentos, no momento em que, de repente, já existe uma rotina, por um exemplo. Talvez seja uma rotina a Corona Cadinhos já encaminhar um boleto para você. Já é um costume da sua empresa receber um boleto da Corona Cadinhos. Então, seguro de que este boleto é o da Corona Cadinhos, você acaba pagando, liquidando esse título, às vezes sem observar o domínio se realmente é da Corona Cadinhos, que aqui eu quero deixar um aviso muito importante para todos vocês, né? Todas as vezes que um documento ele for direcionado da Corona Cadinhos,
para você, cliente, fornecedor, parceiro Coronacadinhos, por favor, fiquem atentos ao domínio que chegou para você. Precisa ser @coronacadinhos.com.br. Fora deste padrão, certamente não é um boleto que foi encaminhado pela Coronacadinhos, em algum momento ele foi interceptado. E aí é o momento que nós temos que dar as mãos, né? Nós, Coronacadinhos, como vocês, os nossos parceiros, clientes e fornecedores, para que nós possamos, então, reduzir esse nível de ataque que acaba acontecendo. Como que nós vamos fazer isso? Bom, primeiro, lembra que eu falei para vocês que aqui dentro, na base da Coronacadinhos, eu tenho também um file, né? Eu tenho aqui uma mureta, uma ferramenta, para que eu possa proteger as informações. E aqui dentro nós temos um rigor extremo quanto ao envio e recebimento das informações. Tudo que nós recebemos ou tudo que é enviado é rigorosamente verificado em cima da nossa solução de firewall. Então, nós começamos a derrubar, essa é a frase correta, a mensagem correta, né? Nós começamos a derrubar os criminosos a partir do momento em que tanto a Coronacadinhos quanto você, cliente e fornecedor, também faça uma verificação plena do seu firewall, faça uma verificação plena das suas ferramentas de segurança da informação. Porque com isso nós vamos reduzir bruscamente, né, o nível de ataque que, infelizmente, vem crescendo e vem acontecendo. Veja bem, isso não acontece na sua empresa cliente, na sua empresa fornecedor ou somente na Coronacadinhos. Isso acontece, infelizmente, no mundo tecnológico. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um gráfico onde eu vou ter status do nível de ataque que acontece no nosso país e que isso reflete diretamente nas nossas empresas. Vocês vão entender muito bem onde eu quero chegar com essa mensagem que estou transmitindo muito rapidamente aqui para vocês, lógico, com a intenção de não desvalorizar o tempo de todos, tá certo? Mas eu dizia que, se nós configurarmos dos dois lados, aqui do lado da Coronacadinhos, o nosso firewall, que é a nossa segurança, e também do lado do nosso cliente, do nosso fornecedor, o nosso firewall, fatalmente esse cybercriminoso aqui, ele não vai ter êxito na sua arquitetura de ataque. Lembra que eu falei? Esse cara, ele envia códigos maliciosos para muitas empresas. Eu não estou falando de 100, 200, 300 empresas, não, não é isso. São muitas empresas. E o que ele tenta é atingir um alvo. Se ele conseguir, está tudo certo. Se não conseguir, ele vai passar para o próximo. Mas quando é que ele consegue? Ele consegue quando o firewall não está configurado, quando as políticas de segurança da informação elas não estão instituídas. E aí, com isso, eles conseguem facilmente adentrar nas nossas organizações. Então, como uma dica, o que normalmente eu pratico, e isso vem do Manual de Instrução de Segurança da Informação, advindo da ISO 27002, que trata exatamente da segurança da informação. Quando que eu estou criando as minhas regras do firewall, lembra que eu falei para vocês que as regras elas refletem diretamente aqui, olha, na porta de entrada da empresa? Então, isso também acontece aqui na Coronacadinhos. Então, quando eu estou criando essas regras através das minhas portas e políticas, se porventura eu tenho um e-mail, que é um e-mail suspeito, por um exemplo, né? Um e-mail que vem como x@gmail.com. Bom, o que eu observo, né? De repente, esse e-mail, ele não é um e-mail que faz parte do nosso grupo de comunicação. Mas como é que, volto a dizer que eu percebo isso? Tendo uma fiscalização efetiva, um olhar muito crítico em cima disso, porque quando a gente trata de segurança da informação aqui na Coronacadinhos, é algo muito sério, nós instituímos isso daqui sendo como algo extremamente necessário para a gente manter um bom relacionamento com os nossos clientes e fornecedores. Então, nós temos toda uma política que é adotada justamente para dar essa segurança, tá bom? Então, eu pego este e-mail, que é um e-mail suspeito, e eu entro aqui no meu Firewall e eu falo assim, olha, Firewall, a grosso modo, tá, pessoal? Olha, Firewall, esse e-mail aqui é um e-mail que eu desconheço. Por favor, esse e-mail não pode transicionar entre o meu cliente ou o meu fornecedor e a Coronacadinhos. Então, sabe o que você faz? Bloqueia este e-mail, por favor. Pronto. Eu dou uma instrução através de código, e aí o meu firewall vai lá e
bloqueia este e-mail. Paulo, isso quer dizer que, então, jamais esse cara vai conseguir mandar um e-mail para você? Exatamente. Jamais esse cara vai conseguir mandar um e-mail para mim, ou supostamente vai sair da minha caixa ou vai ter o mínimo de possibilidade de interceptar o meu sinal aqui quando eu estiver mandando algum documento para você, cliente ou fornecedor. Pessoal, percebam. Então, tudo está voltado para uma política. Todo este processo que vocês estão vendo aqui é um processo de política e segurança da informação, que nós levamos muito a sério dentro da Comunicadinhos, e a gente monta toda essa política para reduzir esse impacto e esse nível altíssimo de ataques que, infelizmente, o mercado hoje está sujeito e está passando por isso. Tá? Então, a recomendação que eu, Paulo, dou para vocês, para a gente reduzir esse fluxo, esse nível altíssimo de ataques que as empresas hoje elas estão sofrendo, é para que vocês reforcem sempre a sua política e segurança da informação. Reforcem o seu faro, institua essa política com base na norma, porque é uma norma padrão, nacional, que vai dar para você toda uma segurança. Quando a gente fala da ISO 27002, nós estamos falando aqui de uma norma que ela foi estudada pela doutrina, que ela foi desenvolvida por profissionais e que traz vários cases, né, para que as empresas elas possam ficar tranquilas dentro daquele momento operacional e de transação comercial que normalmente acontece, tá certo? Bom, olha só, como uma última informação aqui, eu vou abrir para vocês agora aqui um gráfico muito interessante, né? Onde esse gráfico ele ilustra para nós, de uma forma brilhante, o nível de ataque entre as empresas. Entre as empresas, não, eu vou um pouquinho além, tá? A título mundial. Veja só, aqui na Corona Cadias nós usamos uma ferramenta muito boa chamada Kaspersky, é uma das ferramentas de solução aí para a segurança da informação. Não estou fazendo aqui propaganda para Kaspersky, tá bom? Mas é de fato uma ferramenta boa, como existem outras ferramentas de mercado também que possibilitam, né, uma segurança muito legal para todas as corporações. Mas basicamente essa ferramenta eu gosto de usar por quê? Porque ela mostra na íntegra como é que os níveis de ataques eles estão a título de mundo, tá? Para mim. Por exemplo, eu vou vir aqui nessa guia e aí eu vou selecionar um país. Eu quero saber exatamente como é que está o Brasil. Pronto. Como é que está o Brasil a título de ataques? Gente, olha que fantástico como essa ferramenta ela mostra para a gente de uma forma brilhante o que é o ataque hoje. Eu vou até mudar aqui o formato desse globo para que vocês possam ter uma visão exatamente daquilo que eu selecionei. Eu quis ver exatamente como hoje, neste momento, dia 25/3, às 18 horas, que é o horário que eu estou gravando aqui para vocês esse vídeo, como é que está o nível de ataque do Brasil. Tá vendo aqui, ó? Aqui vem, então, o Brasil. Só para vocês se identificarem, exatamente, cada cor que se destaca aqui é um tipo de ataque, é um tipo de modalidade que está acontecendo neste momento, tá bom? São ataques de invasão, de força bruta, que está acontecendo entre o Brasil e outros países. Veja, essa dimensão aqui que aparece para vocês nesse globo e todos esses riscos que vocês estão vendo aqui, essas linhas, são os ataques que eles estão partindo de países diversos, de pontos diversos para algum lugar. Lógico que eu quis dar uma ênfase aqui para vocês, né? Exatamente no Brasil, para que então a gente pudesse enxergar como é que está a situação neste momento no Brasil a título de ataques, tá bom? E é muito bacana visualizar esse gráfico, porque, veja, eu consigo visualizar que outros países, eles estão literalmente se atacando. Gente, esse é um verdadeiro cenário de guerra cibernética. Todos esses pontos que vocês estão vendo, existem o que nós chamamos de clusters, que são computadores cybercriminosos, também chamados de computadores zumbis, que pode ser o seu computador, que pode ser o meu computador, que ele tem um ataque.
ele tem um código malicioso e que desse código malicioso, esses países eles são atacados. Então funciona assim: eu estou atacando agora um determinado país, tá certo? Através desse meu computador, que ele é um computador chamado, o termo é esquisito, né? Mas é isso mesmo, é um computador zumbi, né? E aí, esse computador zumbi está servindo como uma base inicial de ataque. E como serve como uma base inicial de ataque, eu vou enviando, olha aqui o Brasil no cantinho, né? Eu vou enviando para vocês alguns códigos tentando invadir o seu sistema, igual o que eu acabei de mostrar para vocês. Mas isso bem, a título de país, e depois eu vou descendo um pouquinho mais, eu vou aos estados, eu vou aos municípios, até eu chegar em uma máquina que ela está literalmente vulnerável, e aí eu consigo instituir a minha arquitetura de ataque. Isso aqui é via mundo mesmo, como vocês podem ver. Eu tenho aqui vários países, neste momento, que eles estão guerrilhando virtualmente, né? Porque a ideia de todo cybercriminoso é conseguir de você, né, sem dúvidas alguma, vantagem financeira. Normalmente, quando ele consegue entrar na sua empresa, ele vai criptografar o seu servidor, ou seja, ele vai adicionar um código malicioso que a sua tela vai ficar totalmente escura, né? E ali ele só vai deixar uma mensagem dizendo que a sua máquina ou a sua empresa ela foi sequestrada e que o resgate é X Bitcoin, que é uma das moedas que está sendo muito praticada aí pelo cybercriminoso, né? Para tentar, então, induzir a sua empresa ao erro financeiro. Então, pessoal, esse aqui é um demonstrativo muito real. Veja, esse aqui está atualizando, olha só. Em tempo real está atualizando para que vocês entendam o grau elevadíssimo dos cybercriminosos. Nós estudamos, desenvolvemos soluções para tentar evitar a violação, o acesso indevido às informações, até agora aproveitando o advento da LGPD, Lei 13.709/2018, né? Para dar o máximo de segurança nas nossas transações operacionais com vocês, clientes e fornecedores. Mas quando nós falamos aqui de ataques, quando nós falamos aqui de cybercriminoso, né? Eu estou falando de algo que é muito forte. Vai muito além daquilo que às vezes nós conseguimos imaginar. Por isso que é importante que nós utilizamos, né? Possamos fazer uso das ferramentas, das políticas, para que então isso possa ser reduzido e esse cenário, né, ele não venha a ser tão extenso quanto este que vocês estão vendo aqui. Como eu acabei de dizer para vocês, em tempo real, né? Isso daqui é um ataque que está acontecendo exatamente agora em vários países. E aí, aqui eu tenho os números que mostram a incidência, olha, de vulnerabilidade, exatamente dos tipos de códigos que estão sendo desenvolvidos, o tipo de intrusão que está dentro de uma determinada empresa ou de um determinado país. Quando eu falo em intrusão, pessoal, aqui é só mais uma atenção para a gente já ir finalizando aqui o nosso bate-papo, né? É que é o seguinte, todo código que ele é desenvolvido para invadir a sua empresa, né, ou tentar invadir a minha empresa, acontece, às vezes, através de um simples e-mail que você vai receber. Ou um simples e-mail que eu vou receber. Qual que é a atenção que fica aqui? A primeira, né, é ter o máximo, literalmente, de atenção para aquilo que vocês estiverem lendo. Se chegou na sua caixa de e-mail uma mensagem que ela é uma mensagem suspeita, avisa imediatamente a equipe de tecnologia de informação da sua empresa, que é uma equipe que tem uma aderência maior, um conhecimento maior e certamente vai poder te ajudar nesta mensagem para que você não possa ser, de repente, mais uma vítima. Porque um clique involuntário é o suficiente para que um cybercriminoso esteja dentro da sua empresa e você não vai perceber que isso aconteceu. Ou você pode perceber, vai perceber no momento que talvez possa ser tarde demais. E as nossas ações aqui, né, da ação do profissional de tecnologia da informação, do profissional de segurança da informação, pode ser uma ação um pouco tardia para salvar aí as corporações. A mensagem que eu deixo para vocês aqui é a seguinte, né? Imagine que a sua empresa ela tenha 40 anos, 50 anos de mercado, uma empresa pioneira e excelente naquilo que faz. Mas imagine também que do dia para a noite a sua empresa perca todas as informações que ela normalmente ela utilizaria nos últimos 40 ou 45 anos de existência. É exatamente isso que o hacker e o cracker ele faz com todos nós,
quando ele invade as nossas empresas e quando a gente não tem atenção naquelas informações que estão sendo operacionalizadas, né, entre clientes, fornecedores, parceiros de negócio. Então, a melhor dica que eu deixo aqui para todos vocês tenham atenção, literalmente, sejam vigilantes, sejam as melhores ferramentas que as empresas elas possam ter. Fiquem atentos aos boletos que estão sendo pagos, às mensagens que chegam para vocês. Reconheçam o domínio da empresa origem, ou seja, a empresa que está indicando para você, está enviando para você aí os documentos. E se você tiver alguma dúvida, na dúvida não faça, ou seja, não paga. Contata o departamento financeiro, contata o departamento fiscal dessa empresa, o profissional de tecnologia da informação, para que o mesmo ele possa dizer na certeza que este é um documento que está sendo enviado por ele. Bom, então essa é a dica que fica aqui para vocês, mais uma vez, mais um vídeo institucional, trazendo aqui, sem dúvidas alguma, a responsabilidade social, a parceria da Corona Cadiz com todos vocês, clientes, fornecedores, colaboradores, parceiros de negócio, né? Eu acredito que se nós, neste momento, dermos as mãos aí, firmes e fortes, nós vamos conseguir vencer aí esse mercado que, infelizmente, ele tem sido criminoso, porque em algum momento a gente vem falhando aí nas nossas comunicações. Então, deixo para vocês aqui, sem dúvidas, o meu canal de comunicação. Quero dizer que a Corona Cadinhos está totalmente disponível para tirar as suas dúvidas, totalmente disponível para te dar algum auxílio, se necessário for, a fim, então, de evitar qualquer tipo de aborrecimento, qualquer tipo de problemas, né, iguais a esses que eu acabei de demonstrar para vocês. Vejam, um gráfico, né, que mostra a título de mundo o que está acontecendo lá fora, né, a título de cyber criminosos, mas eu acredito que, novamente, tendo aí a união e a nossa consciência, nós vamos conseguir vencer essa guerra que é extremamente difícil, mas nós vamos conseguir. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês e até a próxima. Por favor, se tiverem alguma dúvida, não hesitem, pode contatar os canais que hoje vocês têm com a Corona Cadinhos, seja o canal via comercial, via financeiro, né? Mande as suas dúvidas, por favor, que certamente essas dúvidas vão chegar até mim e, à medida do possível, nós vamos dar o auxílio, vamos ajudar no que for necessário. Um forte abraço para vocês e até mais.